Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula de matemática. Nossa aula número 27. Cálculo de volumes. Bom, o que é volume? É o que nós vamos tratar nessa primeira aula. Além disso, primeiramente, a gente vai retomar os conceitos de área para, através deles, construir o conceito de volume. Bom, um bom exemplo para a gente diferenciar o que é área, o que é volume, a gente tem essa imagem da Terra. Vocês já devem ter ouvido falar, a Terra é 70% água. Mas essa afirmação é correta? Observem aqui, que nós temos a relação de água, total de água, em relação ao total de material sólido da Terra, nessa imagem. Olha a diferença de água para o material sólido. Então, quando a gente fala que a Terra é 70% água, é correto dizer isso? Não. O certo é, a superfície da Terra é 70% água. Ou seja, a água ela cobre 70% da superfície, mas ela não é 70% do espaço ocupado pela Terra. Então aqui, a imagem mostra a relação entre volume de água do planeta Terra em relação aos materiais sólidos que a formam. A água ocupa cerca de 70% da superfície da Terra, porém seu volume é muito pequeno. Volume de água, ok? Então, retomando, qual que é a diferença entre volume e superfície? Bom, por essa imagem aqui a gente já pode determinar que o volume é o espaço que ele ocupa. Material sólido ocupa muito mais espaço que o material líquido da água, certo? E a superfície, o que é a superfície? É aquilo que encobre, o que está em volta, está cobrindo esse espaço. Vamos falar de outra maneira aqui, Uma coisa que vocês já estudaram. A área é uma medida de superfície. Quando a gente fala de superfície, é só o que está por cima. É só duas dimensões, o que você vê na tua frente. Vocês já estudaram como calcular a área de alguns polígonos. Do triângulo, do retângulo, losango, vocês já aprenderam. Bom, e área é a superfície ocupada por um polígono, por uma figura plana. Então já temos uma primeira diferença aqui, Área, superfície, é plano, está numa figura plana. Enquanto o volume vai estar vai ser um espaço ocupado. Vão ter 3 dimensões, ok? Tá. Como que eu sei qual terreno é maior? Primeiramente, a gente tem que estabelecer uma medida unitária, que a gente vai chamar de unidade de medida. Essa unidade de medida é o que vai permitir a gente comparar áreas diferentes. Observem, esse terreno A ele é mais alongado e esse terreno B ele é quadrado. Será que eles ocupam a mesma superfície? Ou será que um deles é maior? Algum deles ocupa maior superfície aqui da Terra? Então a gente vai estabelecer como unidade de medida quadradinhos de 5 metros de lado. Por quê?
Quando eu vou estabelecer uma unidade de medida, eu preciso que essa unidade caiba uma certa quantidade dentro das duas áreas que eu estou comparando. Então, como aqui é múltiplo de 5 e aqui é múltiplo de 5, múltiplo de 5 e múltiplo de 5, a gente vai usar quadrados com 5 metros de lado. E a gente vai comparar como? A gente conta quantos dessas unidades cabem dentro de um, quantos dessa unidade cabem dentro do outro, ver qual deles tem uma quantidade maior de unidade. Esse que tiver quantidade maior vai ser o terreno maior. Então, observem aqui, ó. O terreno A, ele vai ter 4, 8, 12, 16, 18. Errei a conta. 16, 20, 24. Então, pode contar aí, são 24 quadradinhos. Essa outra figura aqui não deu para eu dividir, mas ela ficaria com 5 quadradinhos por 5 quadradinhos. 5 na horizontal, 5 na vertical. Vocês já aprenderam que para calcular a quantidade de quadradinho num retângulo, eu multiplico o horizontal pelo vertical. Então, se aqui eu tenho 24 quadradinhos, aqui eu tenho 5 vezes 5, 25. Esse aqui tem um a mais. Portanto, a área do terreno B é maior que a área do terreno A. Ou seja, o terreno B ele tem uma superfície maior que o terreno A. Então, quando a gente fala de área, estamos falando de superfície, apenas o plano. Tá, vamos supor que eu construa um prédio aqui então. A partir desse prédio eu vou subir alguns andares. Se eu fizesse isso, eu já teria outra coisa, eu teria o volume. Porque eu teria vertical, horizontal e uma profundidade, uma altura, certo? Então eu estaria verificando qual que é o espaço ocupado. Bom. E volume? Volume ele vai seguir o mesmo princípio, só que em relação ao espaço ocupado. Se a área ela era medida de superfície, é a que eu ocupo superficialmente, o volume é o espaço todo que eu ocupo. Por exemplo, olha esse cubo aqui. Se eu olho ele de frente, eu vou ver só um quadrado, certo? Esse quadrado aqui, ele tem uma área, ele é uma superfície. Quando eu olho ele completamente, eu vejo um cubo. Então esse cubo ele está ocupando um espaço. Esse espaço que ele ocupa é o volume. Enquanto a área é uma medida de superfície, é apenas o que está ali na minha frente. O volume é o espaço todo que ele ocupa. Tá, como que eu comparo poliedros? Isso aqui são poliedros, ok? Poliedros diferentes. Como que eu sei qual que é maior, qual que ocupa mais espaço? Pelo cálculo de volume. Para comparar o espaço ocupado por dois poliedros, calculamos o seu volume. Como que a gente calcula o volume? Eu tenho esse exemplo aqui, ó, esses dois exemplos. Eu tenho esse poliedro aqui que foi formado por 4 cubinhos e esse outro que foi formado por 4 cubinhos. Então, se a gente considera cada cubinho desse como nossa unidade de medida, o poliedro A tem 4 cubos de volume. O poliedro também tem 4 cubos de volume. Então, gente,
Resumindo, é isso. Como que eu determino o volume, então? Da mesma forma que a área. Primeiro eu tenho que estabelecer uma unidade de medida, certo? Estabeleci essa unidade, ela tem que ter 3 dimensões, ok? Ela não pode ser plana, como na superfície, observem. Aqui, ó, a minha unidade de medida é um quadrado. O quadrado é uma figura plana. Aqui a minha unidade de medida é um cubo. Um cubo é uma figura espacial, certo? Então, primeira coisa que a gente observa, uma unidade de medida. Qual vai ser a unidade de medida que eu vou usar? Vai depender da figura, vai depender do problema, do exercício. Às vezes o exercício já vai te dar uma unidade de medida. Haverão casos que você vai ter que transformar de um tipo de medida para outro, por exemplo. Está em metros quadrados, e ele quer resposta em centímetros quadrados. Então, isso tudo vai depender da situação. Mas, primeira coisa, identifique uma unidade de medida. Depois, você vai contar quantos dessa unidade cabe naquele espaço que aquele poliedro ocupa. Conta quanto está, esse vai ser o volume. Vai comparar 2 poliedros? Você vai ter que usar a mesma medida para os 2, a mesma unidade de medida. E aí você vê qual que vai ter mais daquelas unidades, certo? Resumindo, nossa aula é isso. Retomando. Área, superfície, volume, espaço, ok? Então, área vai ter 2 dimensões, espaço, 3 dimensões, ok? Volume, 3 dimensões. Área, superfície ocupada, volume, espaço ocupado. Bom, gente, essa é a nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham entendido. Nossa próxima aula, a gente vai aprofundar mais em volumes. Vamos fazer algumas mudanças de base. De unidade. E a gente vai construir alguns poliedros diferentes para a gente comparar o volume. Até a nossa próxima aula, pessoal.